Olá, você está no canal da Igreja CI. Você vai ouvir agora uma palavra do Evangelho do Nosso Senhor que pode transformar a sua vida. Antes de liberar o vídeo, eu quero pedir para que você se inscreva no nosso canal e compartilhe, para que mais vidas sejam abençoadas. Agora sim o vídeo será liberado. Que Deus te abençoe. Então é Marcos capítulo 9, versículo 23. Quem não tiver Bíblia, nós temos já no telão aí também, para que você acompanhe. E durante toda a ministração, conforme a gente vai trazendo a vocês as outras partes do texto, vai sendo colocado ali no telão para que você acompanhe também. Todos acharam, amém? A palavra do Senhor diz assim: "Se podes", disse Jesus, "tudo é possível àquele que crê." Amém? Senhor Deus, nós te agradecemos por mais essa oportunidade, por mais esse domingo, por mais essa manhã, Senhor, na tua presença. Crendo, Senhor, que o teu Espírito Santo já se movia, Senhor, nesse lugar antes mesmo de nós chegarmos. Cremos, Senhor Jesus, que foi um presente teu, Senhor, esse convite que nós recebemos já durante a semana, onde o nosso coração se inclinava, Senhor, a estar na tua presença, crendo que é aqui, Senhor, o melhor lugar onde nós poderíamos estar. Que tu possa encontrar em nós, Senhor, um coração com as portas abertas, nossas mentes, Senhor, totalmente entregues a ti, Senhor, para que a tua palavra nos transforme. Tira de nós, Senhor, tudo aquilo que não vem de ti, Senhor, tudo aquilo que o mundo colocou sobre nós como verdade, Senhor, e hoje a gente comece a viver pela verdadeira verdade que é a tua palavra. Que nós possamos, Senhor, sentir a tua presença, que cremos que já está nesse lugar. Que tu possa, Senhor, transformar a nossa vida, transformar a nossa história e nos aproximar cada vez mais de ti, Senhor. Que a tua misericórdia, Senhor, seja abundante sobre a nossa vida. Que tu nos perdoe, Senhor, pelos nossos pecados até aqui. E que nessa manhã, Senhor, nós possamos entrar novamente, Senhor, na tua presença. Numa presença onde nós buscamos em ti, Senhor, nunca mais sair até que tu volte. Crendo nisso, Senhor, nós te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Em nome de Jesus, amém. Quando o nosso querido Bispo Fernando me mandou o convite durante a semana para estar aqui no domingo, eu não ministrei na quarta-feira porque eu estava doente, estava com uma gripe forte. E aí eu comecei a pensar, Senhor, eu achei que a semana eu ia ficar descansadinho, né? Mas o Senhor disse, não, a gripe não é nada, eu enfrentei coisa pior, então não fica fazendo média com gripe, vamos lá. E aí o Senhor, quando começou a ministrar no meu coração essa palavra, esse texto, né? Eu comecei a buscar no Senhor um entendimento, porque é uma palavra tão conhecida, um texto tão conhecido, e eu creio que em todas as oportunidades que nós inclinamos o nosso coração a ler a mensagem do Senhor, ela se atualiza, ela se encaixa na nossa necessidade, ela nos traz revelações, ela nos traz novas estratégias, para que a gente entenda o quão é importante estarmos na presença do Senhor através da leitura da palavra, da meditação daquilo que foi deixado escrito a cada um de nós. E aí nós começamos a entender que realmente tudo é possível àquele que crê. Nós começamos a entender que crer gera em nós um movimento, gera em nós atitudes, abre a nós um leque de possibilidades. O que Jesus declarou sobre a nossa vida, dizendo que tudo é possível àquele que crê, é tão poderoso que age em todas as áreas da nossa vida e funciona até para aquele que não é crente. Quando nós determinamos sobre a nossa vida, quando acordamos dizendo, eu creio que hoje vai ser um dia poderoso sobre a minha vida. A palavra de Deus é tão poderosa, meu irmão, que muitos vivem realmente um dia extraordinário, mesmo não crendo em Jesus Cristo. Porque aquilo que Deus declarou, aquilo que através de Cristo Jesus Ele falou a todos, aqueles que possam ouvir, funciona independente daquele que segue a palavra ou não, porque a palavra de Deus é verdadeira, ela é abundante. Então quando você determina que o seu dia vai ser diferente, vai ser poderoso e você crê naquilo, o dia assim acontece. Quando você crê que você vai sair de casa fazer um bom negócio, fazer o melhor negócio da sua vida, você literalmente consegue que aquilo aconteça. Quando você crê que o seu casamento vai ser o melhor casamento de todos que você já ouviu falar, assim acontece. E por que assim acontece? Porque crer gera em nós um movimento, uma atitude de fazer tudo o possível para que aquilo aconteça.
Então você começa a agradar e fazer o melhor para sua esposa, você começa a fazer o melhor para os seus filhos, o melhor para o teu trabalho, você começa a sair de casa com uma cabeça totalmente diferente para que o seu dia realmente seja o melhor dia. Você já não se estressa tão facilmente no trânsito, você já não perde tão facilmente a paciência, porque você saiu de casa crendo, e crer gera em nós atitudes diferentes para que aquilo aconteça. E é assim que o Senhor espera de nós, que nós cremos de uma maneira que mudamos as nossas atitudes, não sendo mais eu, mas Cristo agindo sobre mim. Mas nós também temos que entender que sem Jesus na nossa vida, o nosso crer só tem a capacidade de agir no natural. As coisas cotidianas, as coisas que estão ao nosso alcance, através da nossa possibilidade, até onde nós conseguimos chegar. Mas quando nós estamos em Cristo Jesus, o nosso crer gera força e mudança no sobrenatural. Porque para Deus tudo é possível. Então a vontade que você tem de crer em alguma coisa está estendida a todas as pessoas. Mas para aquelas que não estão em Cristo, elas trabalham com limitações. Mas quando você está em Cristo Jesus, você vai até onde você pode. E quando você não pode mais, o Senhor começa a agir ao teu favor. Porque crendo, tudo é possível. Quando nós lemos esse versículo, por si só já tem uma grandiosidade de ensinamento. Gera em nós uma certeza da palavra e daquele Deus que nós tanto brigamos e lutamos para servir todo dia. E por que brigamos e lutamos? Porque a nossa vontade e a vontade da nossa carne é que a gente se afaste dele. Mas glória a Deus, porque o Espírito que está em nós tem vencido todo dia. Mas há uma luta. E por si só, esse versículo já mudaria a nossa manhã de domingo. Te deixaria firme e forte para você continuar caminhando essa semana inteira. Mas eu quero trazer a você para que a gente possa seguir um pouco mais nesse texto, porque esse versículo nada mais é que talvez nessa manhã o coração de uma mensagem inteira que é descrita nesse capítulo 9. Nesse texto que nós vamos ler em seguida, não fala somente de um relato das coisas que acontecem no ministério de Jesus, e aconteciam no ministério de Jesus, porque sempre aconteceram discussões, diferenças de ideias e de vontades, tampouco somente mostrando a compaixão de Cristo Jesus às outras pessoas, mas traz a nós um ensinamento poderoso, um ensinamento da nossa responsabilidade de crer em Jesus. O quanto o Senhor tem nos chamado para entender o quão poderoso é quando nós cremos em Cristo Jesus, quando nós cremos naquilo que nós carregamos, que se chama o Espírito Santo de Deus. Meu irmão, não é pouco isso que você leva. Há um sopro de Deus, há uma porção de Deus sobre a tua vida, chamada Espírito Santo. Você já não anda sozinho, você já não anda mais perdido. Há algo poderoso dentro de você. Isso basta e já deveria bastar para que você andasse todo dia descarregando o ânimo por onde você passa, porque você já deve ter o entendimento que já não anda mais sozinho. Mas eu queria trazer para vocês nesse texto algo muito importante. Ele traz algumas coisas sobre as necessidades. Nós vamos ver que há 3 necessitados nesse texto. O pai desesperado pelo filho, o filho que está endemoniado e o povo que é incrédulo. E eu queria chamar vocês, quem quiser me acompanhar na palavra, quem quiser ficar com a Bíblia aberta para ir acompanhando a leitura do texto, ou nós vamos ter no telão aqui para que você acompanhe e entenda esse raciocínio dessa manhã. O texto lá em Marcos 9, 14 ao 15 diz assim: Jesus chegando no meio de uma discussão. Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Jesus chega no meio de uma discussão. E o mais engraçado nessa situação é que os discípulos se defendiam,
os mestres da lei os acusavam por uma situação que estava acontecendo, uma criança que estava endemoniada. O pai leva buscando Jesus, mas não encontra Jesus, pede socorro aos discípulos, os discípulos não conseguem fazer nada, e aí começa a discussão, e o Senhor chega naquele meio. E o que mais me chama a atenção nesse texto é que quando Jesus chega, quem se manifesta não é ninguém que discute, não é os discípulos, não é os mestres da lei, mas o que se manifesta é o primeiro que nós citamos como necessitado, o pai daquela criança que estava passando por aquela situação de possessão. E olha só o que diz do 16 ao 21. Perguntou Jesus: o que vocês estão discutindo? E olha só quem se manifesta. Um homem no meio da multidão responde: Mestre, eu te trouxe o meu filho que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que eu apanhe, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, arranja os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Então eles o trouxeram, e quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Olha só o que o texto nos traz como primeiro ensinamento: a importância do nosso posicionamento. Meu irmão, hoje, como texto, nós vivemos num mundo gerado de confusões. É quem aceita aquilo que você faz, aceita aquilo que você segue, aceita a tua vida de cristão, aquele que se levanta contra, aquele que diz que está concordando, mas na verdade está esperando a tua queda para dizer: olha, eu falei, eu te avisei que esse negócio de igreja não ia dar certo. Há muitas discussões ao nosso redor nesse mundo que já está perdido. E o Senhor espera de nós um posicionamento. E o nosso posicionamento, meu irmão, não é esperar que ninguém se levante pelas nossas causas, mas nós, sabendo a quem falar e sabendo onde Ele está, nós dizemos: Senhor, eis-me aqui. É você chegar para o Senhor no meio do caos e dizer: Senhor, eu confio naquilo que Tu representa, eu confio no poder do Teu Espírito Santo que está em mim. Senhor, estar aqui as minhas aflições e as minhas necessidades, e eu entrego a Ti, Senhor, aquilo que eu preciso, porque eu creio que Tu és a fonte de todas as coisas que eu necessito. E aí você se posiciona mostrando para o Senhor: Senhor, eu creio, e crendo eu sei que tudo é possível, porque eu creio no meu Deus. E aí já não é mais o que fala, é o outro que se levanta, quem discute, ou quem diz que sim, ou quem diz que não, é quem se levanta dizendo: eu creio no meu Deus. O Senhor Jesus está sobre a minha vida, e nada mais que eu ouço me importa, senão a voz do Senhor que está sobre mim, dizendo: ei, tudo é possível aquele que crê. A importância do posicionamento. Meu irmão, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, diz a palavra, mas tu não serás atingido, porque você não está com os pés no mundo, você já caminha sobre os céus, porque Cristo Jesus está te guiando, e você tem vencido todo dia você tem vencido, e todo dia você tem chegado do outro lado da margem, porque no seu barco tem alguém, e esse alguém tem nome, é Jesus Cristo. Tudo é possível àquele que crê. Meu irmão, fala contrária nós vamos ter todo dia, dedos apontados nós teremos todo dia, mas quando nós cremos em Cristo Jesus, tudo é possível. O pai estava no lugar certo, ele estava de frente com a pessoa certa, mas o diálogo dele foi errado. Olha só, Marcos, ainda capítulo 9, versículo 22. Continua a conversa dele com Cristo. Muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e nos ajude.
E aí Jesus responde: se podes. Jesus disse: tudo é possível àquele que crê. Aqui está aquilo que tem feito todo dia, muitas vezes nós falharmos daquilo que pedimos para o Senhor. Entregamos para o Senhor a responsabilidade de fazer as coisas como se o Senhor fosse alguém que se movesse pela necessidade. Ele entregou foi em busca de Cristo, não achou, entregou a bola para os discípulos: resolve esse meu problema. Eles não resolveram, devolveram para ele. Quando ele deu de cara com Cristo Jesus, ele jogou: Senhor, está aqui o meu problema, resolve. É essa a minha necessidade. E eu falo para você, meu irmão, muitas vezes o Senhor não age e não faz aquilo que nós pedimos, não é porque Ele não ouve a tua oração, não é porque Ele não tem compaixão por aquilo que estás passando, é porque o Senhor não se move pelas tuas necessidades, meu irmão. Ele se move por aquele que tem fé. Ele se move por aquele que tem fé, aquele que crê no Senhor que está sobre a tua vida. Quando você vive pelas necessidades, meu irmão, as coisas não acontecem. Todos nós necessitamos de salvação, mas se você não crê em Cristo Jesus, você vai ficar. Porque o texto lá diz assim, todo aquele que tiver necessidade de ser batizado será salvo. É assim que está escrito. Todo aquele que tiver problemas e for batizado será salvo? Não, o texto diz: todo aquele que crê e for batizado será salvo. Então, quando você se apresenta para o Senhor, você entrega a necessidade dizendo: Senhor, eu entrego a Ti porque eu creio que Tu podes fazer. Eu estou entregando o meu problema porque eu sei que ninguém mais pode, mas Tu é o meu Deus e Tu podes fazer, porque para Ti não há limites. E eu entrego a Ti também a assinatura do meu coração, dizendo: em mim existe um Deus, e esse Deus entrou e fechou a porta, e eu creio no teu mover sobre a minha vida. Aí o Senhor se move, não pela necessidade que Tu entregou, mas pelo teu coração de quem crê. Eu creio em Cristo Jesus, e quem crê, tudo é possível. Nós entregamos a necessidade como se dissesse assim: Senhor, está aqui o problema, eu vou continuar a minha vida, quando Tu resolver, Tu me liga. O Senhor não é a assistência técnica da nossa vida. Nós entregamos as coisas para o Senhor como se fosse um ponto de assistência técnica. Senhor, está aqui o meu problema. Minha televisão não pega, o meu rádio parou de funcionar. Está aqui, resolve, quando estiver pronto me liga que eu passo para pegar. Não, o Senhor não quer que tu entregue necessidade. O Senhor quer que tu entregue o teu coração dizendo: Senhor, eu creio. Eu ainda não vejo, mas eu creio. Ainda não aconteceu, mas eu creio. A porta não abriu, mas eu creio. O céu ainda não abriu, mas eu creio. A tua voz ainda eu não ouvi, mas eu creio. As coisas não estão mudando, mas eu creio. Tu ainda não voltasse, mas eu creio. Meu irmão, crer é ter fé. E eu trago para você, vou um pouquinho mais longe, vamos lá em Hebreus 11:1, bem rápido, não precisa nem botar no telão. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. E eu pergunto para você: o que esperamos? O que você tem esperado? A fé é a certeza daquilo que esperamos. E o que esperamos? Nós temos feito coisas erradas, nós temos trabalhado de maneira errada, nós temos agido de maneira errada. A fé é a certeza daquilo que nós esperamos, e esperamos, nós temos que esperar em quem? Nós temos que esperar viver o sobrenatural de Deus na nossa vida. É isso que a tua fé tem que ter, a certeza que eu quero e espero coisas que eu não vejo. E as coisas que eu não vejo estão no sobrenatural. E a continuação diz assim: a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A prova das coisas que não vemos. E onde estão as coisas que não vemos? Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe. Então está aí quem a gente não vê. E que recompensa aqueles que o buscam. Então a fé é a certeza daquilo que esperamos. Nós temos que esperar viver o sobrenatural do Senhor. E a prova de coisas que não vemos, e as coisas que não vemos são as coisas que estão nas mãos do Senhor. Então buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça, e o resto será acrescentado.
Tem gente que vem para a igreja dizendo: eu tenho fé que eu vou conseguir aquela porta de emprego, eu tenho fé que meu casamento vai restaurar, eu tenho fé, e amém por isso. Mas a fé não tem que ser nisso. Eu tenho fé que aquele que eu não vejo vai recuperar o meu casamento. Eu tenho fé naquele que age no sobrenatural, que a porta de emprego vai abrir. Eu creio nisso. Eu creio que o Senhor trabalha em função daquele que crê, porque tudo é possível aquele que crê em Cristo Jesus. Então, na nossa fé é sempre buscar o sobrenatural. No natural, meu irmão, nós somos limitados, mas no sobrenatural o Senhor age a nosso favor e as coisas começam a acontecer, as portas começam a abrir, portas que nem existiam, o Senhor cria para que você atravesse a parede onde está bloqueando você de avançar no seu propósito, porque aquilo que o Senhor decretou sobre a tua vida vai acontecer no nome poderoso de Cristo Jesus. E você tem que ter a certeza que tudo é possível àquele que crê. O que Cristo Jesus, no texto, ensina ao Pai e ensina a nós? Nos ensina a assumir a responsabilidade de crer, de buscar viver o sobrenatural de Deus todo dia. Quando nós buscamos isso, meu irmão, aquilo que até então era impossível, acontece. Aquilo que até então não tinha como acontecer, acontece. Aquilo que todo mundo dizia para você não é possível em Cristo Jesus. Quando você começa a crer no sobrenatural, o sobrenatural começa a fazer sobre a tua vida, e aí as pessoas não têm como contestar, porque sabe que você tem limitações, sabe que não tinha como acontecer, e vão ter que se prostrar diante do Deus que fez na tua vida, porque até onde você conseguia ir, você foi, mas dali foi Deus agindo através de Cristo Jesus, e você começa a viver um milagre todo dia, porque você crê no sobrenatural, e aquele que crê, tudo é possível. Olha só em Marcos 10, 27, o texto diz assim, Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Então nós sempre dizemos, nós servimos a um Deus do impossível. E claro, isso não quer dizer que não seja verdade, mas nós cremos num Deus do possível, do impossível. Nós cremos num Deus do todo, porque tudo aquilo que você precisa crer, do Senhor age. Talvez tem coisas que no possível ainda você não tem capacidade de fazer, e Deus age a teu favor. Então até no possível Deus se manifesta, porque a tua fé é a que movimenta a ação de Deus sobre a tua vida. Crendo, Deus age a teu favor. Deus é capaz de estender as mãos poderosas dele sobre toda a causa da tua vida, desde que o teu coração esteja inclinado a fazer as coisas para o reino. Olha a resposta do Pai a Jesus. Marcos 9, 24. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Meu irmão, Cristo conhece o coração de cada um de nós. Ele sabe das nossas limitações, Ele sabe da nossa pouca fé. E eu sempre trago textos para mostrar para vocês que o que eu estou falando não é para mover o teu coração, para te deixar emocionado. Eu estou te falando aquilo que a palavra de Deus fala. E lá em Mateus 17, 20 diz assim: Ele respondeu: porque a fé de vocês que vocês têm é pequena. Eu asseguro que se vocês tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a esse monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível para vocês. E muitas vezes, meu irmão, quando nós começamos a pensar no grão de mostarda, e geralmente a gente fala sempre isso, né? Basta ter uma fé de um grão de mostarda para grandes coisas fazer, mas o Senhor também nos ensina a ser semeador. Ele espera que você não se contente com a tua fé do tamanho do grão de mostarda, mas que aquele grão de mostarda, quando você age, quando você movimenta, quando você pratica a tua fé, que seja uma semente lançada em boa terra, para que ela cresça, frutifique e dê uma grande planta formosa, e que dela saia novos frutos. Então o Senhor não quer que você fique sempre com a tua fé do tamanho do grão de mostarda, apesar de grandes coisas acontecer, porque o Senhor se move através do nosso coração, da nossa fé. O Senhor faz grandes coisas, mas o Senhor te chamou para um tempo onde você também planta a tua fé, para que dela saia coisas cada vez maiores.
para que você faça coisas cada vez maiores. E olha só, Marcos 4, 30, 32 diz assim, novamente ele disse, com que comparemos o reino de Deus? Que parábola usaremos para descrevê-lo? É como um grão de mostarda, que é a menor semente que se planta na terra. No entanto, uma vez plantada, cresce e se torna uma das maiores plantas, com ramos tão grandes que as aves dos céus podem abrigar-se à sombra. A nossa fé é um exercício. Hoje você ora, a tua oração talvez dure 10 minutos, com o coração inclinado, crendo que o Senhor está te ouvindo, e grandes coisas têm acontecido, que eu creio que você está aqui essa manhã, apesar de todas as coisas que nós necessitamos, tudo aquilo que preocupa o nosso coração, estamos aqui essa manhã, porque cremos que o Senhor está nesse lugar, então grandes coisas o Senhor já fez na tua vida. Eu creio que cada um de vocês teve experiências já vividas com o Senhor, sabendo, sem dúvida nenhuma, que foi a mão do Senhor que agiu, que abriu o mar, que abriu a porta, que deu acesso, que proporcionou um grande milagre na tua vida. Mas o Senhor quer de você que você age através dessa fé, plantando essa fé todo dia, através de ações, para que ela cresça e vire uma grande árvore, para que a tua família consiga repousar embaixo dessa árvore, embaixo da tua fé como sacerdote, como mulher que tem formado a sua casa sobre a rocha, como um filho que tem honrado os pais. O Senhor nos chama num tempo para que nós começamos a crer todo o tempo, sem dúvida, que o Senhor age a nosso favor, que o Senhor está no controle de todas as coisas. O Senhor não é controlador, mas Ele está no controle. Todas as coisas que acontecem na nossa vida, grande delas são consequências de situações erradas que nós tomamos, posicionamento errados que nós tomamos, e o Senhor está no controle. Está acontecendo, não está fora dos olhos do Senhor, os olhos dele estão sobre a tua vida, mas Ele está esperando que você peça socorro. E quando você pede, não vem uma mão acusadora, mas vem uma mão salvadora e te traz de volta para você continuar vivendo no teu propósito, porque o Senhor é amor. Mas o amor só age através daquele que crê, que tem fé que existe um Deus sobre a tua vida que é maior do que os teus problemas. Há um Deus que é maior do que qualquer circunstância que você está vivendo. Há um Deus sobre a tua vida que é capaz de fazer e resolver qualquer coisa, porque Ele é o maior Deus de todos. Ele é o maior Deus, Ele é maior do que o impossível, Ele é maior do que o possível, Ele é o Criador de todas as coisas. Meu irmão, eu não sei o problema que você está enfrentando, se é uma enfermidade, que é um problema na tua empresa, no teu casamento, com os teus filhos. Talvez o problema seja com você mesmo, um coração amargurado, um coração talvez enrijecido com o tempo. O Deus que resolve qualquer um desses problemas está aqui essa manhã, e Ele está dizendo: tudo é possível àquele que quer. E Ele te diz: se podes, tudo é possível àquele que crê. Então creia em Cristo Jesus, e você vai sair daqui uma criatura totalmente diferente do que entrou naquela porta, porque o Deus ainda faz e vai continuar fazendo até que a trombeta toque. Mas você precisa crer que Ele ainda continua fazendo. Nós temos que parar de chegar na presença do Senhor e dizer: Senhor, está aqui o meu problema. Não, Senhor, está aqui o meu coração. Eu te sirvo, eu te adoro, eu te amo, e isso não vai me impedir. E se isso me levar à morte, nem isso tira a minha paz, porque quando a trombeta tocar, talvez somente para mim, eu sei que eu estou indo para casa e nem a morte me preocupa. E aí o Senhor move, porque Ele vai olhar para você e vai dizer: agora entendeu que o milagre não está nas coisas, mas está na presença. O milagre não está nas situações, mas no toque do Senhor que você sente todo dia, através da voz do Espírito Santo que diz para você: não desiste. O choro pode durar uma noite, mas a alegria está vindo pela manhã. A nossa fé precisa ser, meu irmão, exercitada todo dia. Nós temos que lembrar que, como esse pai que estava desesperado pelo filho, precisava de uma cura, e diz a palavra de Deus que quando o Senhor cura e tira o espírito daquele menino, ele se dá como morto, mas o Senhor pega na mão, põe ele de pé, e como um milagre que o Senhor sempre faz, a vida volta àquela criança. Então, meu irmão, eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que você tem buscado,
Eu não sei o que tem perturbado a tua mente. Talvez coisas que você olhe para o lado e já veja como morto. O Senhor até agiu, mas parece que agiu tardio demais e não adiantou, como aconteceu com Lázaro. Senhor, se tu tivesse chegado um pouco antes. A gente está tão perdido na nossa correria do dia a dia que a gente coloca o Senhor dentro da nossa agenda. E se Ele não chega dentro da minha agenda, eu já não me importo mais com a chegada dEle, eu me importo com o milagre. E o Senhor está buscando em nós verdadeiros adoradores que não vivem por milagre. O milagre pode nunca acontecer, mas se o Senhor está contigo, esse é o verdadeiro e maior milagre que poderia ter acontecido. E isso foi uma prova do amor de Deus, dando o único filho, o filho unigênito para morrer na cruz, para entregar salvação pela misericórdia. Esse foi o maior milagre que tu poderia ter recebido, que nós recebemos, favor imerecido. E o Senhor está contigo todos os dias, agindo a teu favor todos os dias, através do Espírito Santo de Deus que se move. E eu quero dizer para você algo, para que você pense essa manhã. O que você precisa? O que você tem buscado pelo Senhor? É impossível? Analise teu coração, analise a tua vida. O que tu tem buscado no Senhor parece impossível? Nas tuas limitações, naquilo que o mundo tem apresentado para você como prognóstico de sucesso, quando você começa a olhar ao teu redor, a tua necessidade, o que você tem de finança, o que você tem de inteligência, o que você tem de recurso, o que você tem de discernimento. Talvez o que você tem buscado no Senhor parece impossível. Aí eu quero que você se lembre algo. Cientificamente, Moisés não poderia ter aberto o mar. Era impossível. Mas o mar se abriu. Fisicamente, Davi não poderia ter vencido Golias, mas venceu. Quer coisa mais impossível? Historicamente, naquele local onde Noé estava, não deveria ter acontecido o dilúvio, mas aconteceu para a honra e glória do Senhor, e Noé saiu salvo daquele lugar. Humanamente, seria impossível Pedro caminhar sobre as águas, mas caminhou não somente uma vez, duas vezes. Uma quando ele foi, e quando ele começou a afundar, a misericórdia de Cristo o trouxe de volta, mas o Senhor não levou ele nos braços. O Senhor fez ele voltar caminhando para o barco. A medicina talvez para você já se apresentou limitada para aquilo que você precisa. Não há cura para o paraplégico, não há cura para o cego, não faz nem voltar à vida quem morreu, mas Cristo Jesus faz tudo isso. Então eu não sei o que você acha que é impossível, mas nós estamos no mesmo barco. Talvez nós chegamos a um ponto onde realmente para nós já se tornou impossível, mas por nome, sobre todo nome, o nome que está no centro de todas as coisas, a luz que brilha sobre a nossa vida, não há limite para aquilo que o Senhor pode fazer sobre a tua vida. Tudo é possível àquele que crê. E essa manhã o Senhor nos traz essa mensagem para nos relembrar da importância que há em nós de crer em Cristo Jesus, de nós chegarmos para o Senhor e dizer: Senhor, eu preciso de Ti. O Senhor espera que nós façamos como o pai daquela criança. Eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. O Senhor conhece o teu coração, Ele conhece a nossa limitação. O que o Senhor espera de nós é verdade. Não minta para o Senhor, não desfaça a situação, meu irmão. Eu chego para o Senhor todo dia: Senhor, o que eu vou ministrar amanhã? E quando eu recebo o convite para ministrar no domingo, porque eu sempre ministro nas quartas-feiras, e não que nas quartas-feiras eu não fique nervoso,
Mas no domingo eu já fiquei essa semana com aquele dor no estômago, meu Deus, o que eu vou ministrar? Ô Jesus, e até ontem eu não tinha nada para dizer. Os pastores que estão aqui sabem, o bispo Eli, o bispo Marlon, o pastor Marquinho, pastora Luzia, pastor Zaqueu, que estão à frente, que ministram, sabe, aquele negócio no estômago que dá, meu Deus, o que eu vou falar? E aí quando cai a nós aquele entendimento que não pode fugir nunca, o que eu vou pregar? Não vou pregar nada. Primeiro que eu não sou nem pedreiro. Eu vou ministrar a palavra do Senhor, e se a palavra é dele, ele que dá. E quando eu tenho esse entendimento no meu coração, o Senhor age. E na nossa vida, meu irmão, não é diferente. O que eu vou fazer para resolver esse problema? Onde é que eu vou trazer capacidade para resolver essa equação tão difícil? E aí quando nós entendemos que não somos nós que vamos resolver, mas o Senhor que age através de nós para se manifestar gloriosamente sobre a nossa vida, as coisas acontecem, porque Ele é a fonte de todas as coisas. E o Senhor nos chama essa manhã para entender: se podes, tudo é possível àquele que crê. Então, meu irmão, não sei se tu precisa, é cientificamente improvável, historicamente não tem como acontecer, fisicamente não tem como, a medicina já está limitada naquilo que tu precisa. Tudo é possível àquele que crê. Não sou eu falando, é Cristo Jesus. Ele está essa manhã dizendo para você, renovando a você essa lembrança: o que você precisa, tudo é possível àquele que crê. Eu convido você a se levantar.